Amigas e amigos, como eu disse no vídeo anterior, eu volto para comentar aqui a entrevista do presidente da Academia Brasileira de Letras, o Marco Lucchesi, que ele fala, né, dessa questão da agenda dita conservadora que se instaurou no Brasil. Eu comentei isso no âmbito aí de uma onda, né, conservadora em âmbito mundial, né, crise mesmo, né, de rumos, crise civilizatória, para onde vai a humanidade, qual o caminho que ela vai pegar, como ela vai lidar com as suas contradições, as desigualdades sociais, esse predomínio gigantesco de um sistema financeiro opressor, opulento, improdutivo, parasita, né, que precisa moldar as instituições de acordo com seus interesses. Aí eles vão procurando os mecanismos mais torpes e mais violentos para exatamente impedir que esse sistema seja derrocado, para impedir, falei no vídeo passado, né, impedir que um mundo novo nasça, um mundo de solidariedade, de civilização, de democracia, de respeito, né, aos diferentes segmentos da humanidade, às nações, a autonomia dos povos, de uma relação fraterna entre os povos, né, de democracia, enfim, a civilização, o avanço da civilização. Eles só podem manter esse sistema deles à base da opressão. É importante a gente ter essa referência. Portanto, quando a gente fala que tem que ser militante de esquerda, ser militante de esquerda é basicamente ser um militante das luzes, da ciência, do pensamento científico, progressista, democrático, tolerante e com capacidade argumentativa, capacidade de tolerância e capacidade de argumentação, né? É assim que a gente vai enfrentar, né, esta dura realidade. Porque é isso, a história está a nosso favor, não tem como ser contra. Eles estão lutando contra a história, contra o progresso, contra a democracia, né, contra a roda da história. Como eles vão segurar a roda da história? Como eu disse, é um mundo que está aí moribundo, né, se estribuchando, se esperneando, dando coices e mordidas. É o que eu chamo aqui de os cachorros loucos, né, o comportamento dos cachorros loucos. Quer dizer, não tem como interagir com essa gente. Ela está totalmente contaminada por essa ideologia pré-revolução francesa que eu disse no vídeo anterior. O presidente da ABI comenta muito bem isso aqui. A Deutsche Welle, né, que é uma agência alemã, faz entrevista com ele e pergunta: o senhor fica preocupado quando vê projetos como Escola Sem Partido? Qual a sua avaliação sobre propostas atualmente debatidas para a área de educação? Ele diz o seguinte: essa proposta de Escola Sem Partido me preocupa bastante. No Brasil temos liberdade de expressão e liberdade de cátedra. Ninguém pode me dizer o que devo ensinar dentro da sala. Na escola e nas universidades devemos ver posições diferentes. Ele diz: Freud e Marx estão na berlinda da barbárie. Uma pessoa pode concordar ou não com Marx, mas ele é incontornável. É parte da história do Ocidente, assim como Freud, que foi uma grande revolução na perspectiva da sexualidade. Não podemos tomar a obra de forma ignorante. É exatamente isso. O Marx foi o cientista social que explicou, né, a sociedade do pós-revolução francesa, da pós-revolução industrial, do pós-revolução industrial e tal. A Deutsche pergunta aqui para ele ainda: nos últimos anos temos visto questionamentos e críticas à arte no Brasil. Nossa literatura é muitas vezes sexualizada com relações de adultério, por exemplo. Essa onda conservadora e moralista pode impactar a produção de livros ou mesmo tirar os clássicos literários dos nossos currículos, como o Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, e Dom Casmurro, de Machado de Assis? A pergunta é interessante, quer dizer, são as complexidades humanas, as particularidades. A humanidade evoluiu, se civilizou exatamente procurando compreender isso aí, a questão da sexualidade, a questão das suas contradições, do seu mundo, da sua história, dos seus processos, né, naturais, da evolução e tudo mais, como os seres humanos devem se relacionar, quais são os parâmetros, quais são os fundamentos para se ter uma sociedade desenvolvida, tolerante, democrática e civilizada. Né, o que esse processo se depara com o quê? Com isso aí, né? É o fascismo, como foi no nazismo, como foi o fascismo. O fascismo é o obscurantismo puro, é o pré-revolução francesa com características dos dias atuais, com as mídias, né, com a mídia, com os aparelhos ideológicos, as religiões conservadoras, intolerantes, né, que abdicam inclusive do aspecto progressista, no caso da religião cristã, né, dos ensinamentos aí do Novo Testamento, de Cristo, etc.
toda essa questão que a gente sabe que é progressista, a tal da exegese, né, a compreensão do que foi ensinado lá, para a realidade de hoje, com o conhecimento científico que foi adquirido em toda a evolução, do processo da evolução. Aí ele responde: isso é um regresso civilizacional inenarrável. A obra é autotélica, né? Ela tem uma finalidade em si própria. Ela não está colocada sub júdice. Literatura, por exemplo, pode ser boa ou má, mas não santa ou perversa. Esses movimentos são um sopro de barbárie. A barbárie, como tal, é desprovida de inteligência, desprovida de sentido de orientação. Ela quer destruir, mas não sabe o que fazer. Ela só é alguma coisa momentaneamente pelo uso da força, mas a força também é desprovida de inteligência. Isso tudo aborrece, desanima, perturba. Aí diz: desanima porque há um diálogo deplorável de que você não deveria tomar parte. Então temos que lembrar a defesa do direito de expressão, que a literatura é ficção e pode fazer o que bem entender. Senão a gente cai num mundo esquizofrênico, já temos problemas demais para resolver. É isso, né? Eu quero aqui inserir nisso que ele está falando, né, este livro que eu tenho feito a polêmica aí com o Hugo Studart, Borboletas e Lobisomens, sobre a guerrilha do Araguaia, porque tem aí esse demiurgo do jornalismo de esgoto, José Neumann e Pinto, que ele voltou a apresentar o livro, e o próprio Hugo Studart disse que o general Vilas Boas, o chefe do exército, fez referência a esse livro, dizendo que é um livro importante para se compreender o processo da guerrilha do Araguaia. E se insere aqui nessa questão que eles perguntam aqui dos livros, né, do Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, Dom Casmurro, no lugar de se entender a história, de se valorizar a literatura, né, entra esse tipo de lixo histórico. Eu não sei se o general fez realmente, deve ter feito, se eles estão falando que fez, né, deve ter feito. Agora o general teria que procurar fontes. Eu quero mostrar aqui, ó, isso aqui, ó. Para compreender a guerrilha do Araguaia é fundamental ler esse livro aqui, que eu escrevi, a biografia do Pedro Pomar. Não ficar aí se valendo desses lixos. Não sei se o general conhece essa obra aqui. O José Neumann e Pinto não é o caso, né? Porque é isso que ele está falando aqui, dialogar com ignorância. Não é nem ignorância, é mau caratismo mesmo intelectual. É o demiurgo do jornalismo de esgoto. O Hugo Studart também, demiurgo do jornalismo de esgoto. Eu vou deixar de novo aqui a polêmica, pode ser que alguém esteja vendo esse vídeo aqui, ainda não viu a polêmica que eu fiz com eles lá, juntou inclusive o José Roberto Guzzo, votou lá, esse aí das entranhas desse esgoto que é a revista Veja, aí da editora Abril, né, quem é do jornalismo conhece bem essa figura, junto com esse outro demiurgo do jornalismo de esgoto, junto com o Hugo Studart, né, ficam fazendo propaganda de um livro, cai na mão do general, e o general Eduardo Vilas Boas faz a apologia de um livro que é o esgoto mesmo, né? O lixo da história, né? Esse livro do Hugo Studart, e que se encaixa exatamente aqui neste perfil traçado aqui pelo presidente da Academia Brasileira de Letras, o Marcos Lucchesi, né? Quando ele fala aqui dessa questão, quer dizer, desanimador, ele diz aqui, né? Ter que participar, deplorável, né? Ter que participar de uma polêmica como essa, né, que é, como ele diz aqui, o sopro da barbárie. Né? Um livro como esse do Hugo Studart, lógico que a gente precisa considerar que eles estão falando aí simplesmente de um ponto de vista ideológico. E na ideologia deles, como eu disse no vídeo anterior, né, na ideologia deles o que tem é ficção. Não é o mundo real, não é coisa baseada na concretude. Aí eles ficam fazendo, né, esse tipo de proselitismo, como fez a juíza, também comentei no vídeo passado, como fez a juíza lá, a doutora Gabriela, que entrevistou o ex-presidente Lula com aquelas perguntas completamente fictícias, né, de um mundo de ficção. Né? Por isso que eu digo sempre que é importante a gente se apegar à realidade, é a realidade que vai nos dar, né, impulso para enfrentar essa onda obscurantista, essa onda da Idade Média, né, essa onda absolutamente fascista, né, com sentido fascista, caráter fascista, o resgate da hegemonia fascista na difusão de ideias e de pensamento. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.